Então, eu lembro que a gente foi para a competição no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Para mim, assim, já era uma grande vitória minha, não só minha, como da minha família e de todos que me auxiliaram até ali, né? De estar dentro da seleção brasileira. Meu nome é Claudines Bartolomeu, eu sou natural de Uraí, hoje eu tenho 51 anos, 3 irmãos, são todos casados, tenho 7 sobrinhos e 4 sobrinhos netos já. Eu sofri um acidente de moto há 31 anos. Eu lembro que eu estava em casa, eu saí com a minha moto e fui para casa da minha irmã, dá uns 400 metros mais ou menos. E eu lembro que eu conversei com meu cunhado no portão da casa e voltei para minha casa. Aí eu lembro que eu estava subindo a minha preferencial, o carro cruzou, só que eu não lembro nada do acidente. Na época, a gente fala em 91, a gente não se usava o capacete, então eu estava sem capacete e na hora do acidente o que me contam, porque eu não lembro, como foi 2 quarteirão perto de casa, então eu era muito conhecido, então a moto e eu fui parar debaixo do carro e o cara não teve como sair com o carro, ele queria sair, mas ele não tinha, aí tinha uns amigos meus que me conheciam, aí me puxaram a moto e eu debaixo do carro e pediram para esse cara, o próprio motorista, levar eu para o hospital. Na verdade, na época não existia, né, nem o SAMU, nem o SIAT, a gente não sabia lidar, né, com um acidente, né, só que eles falam que era um Opala, então era 2 portas. Eles me pegaram, eles pensaram que eu tinha falecido, né? Porque eu tinha feito um corte superficial na cabeça, o sangue desceu no rosto, eles pensaram que estava sangrando no nariz, boca e ouvido. Aí eles pegaram e colocaram eu no banco traseiro desse carro. E esse cara só foi ele e eu. Então, tipo assim, se eu já tivesse lesado a coluna, então com o socorro que foi me dado na época, num banco traseiro de um carro sozinho, então provavelmente deve ter agravado um pouco mais no trajeto até o hospital. A minha sorte, quando eu cheguei no Evangelho, o evangélico não estava de plantão e o estado meu era muito grave. Eles me fizeram o primeiro atendimento e queria me mandar para a Santa Casa. Só que nesse plantão tinha uma enfermeira que era vizinha nossa e ela acabou me reconhecendo. E ela pediu, pelo amor de Deus, para o médico, ainda ela falou assim que era parente dela. Ela ainda falou, é meu parente, por favor, deixa ele aqui, senão ele não vai aguentar chegar até a Santa Casa. Aí o médico ainda achou meio ruim com ela e acabou que fiquei internado no evangélico. Depois de um tempo ela foi me visitar, depois que eu já tive alta, e ela falou para mim, ela falou para minha família, ela falou, se ele tivesse sido transferido do Evangelho para Santa Casa, ele não ia aguentar, ele ia acabar falecendo. Na hora eu desmaiei, eu só fui me dar consciência depois de umas 2 horas, 3 horas, que eu estava num leito de uma cama no hospital. Aí a hora que eu fui me dar por si, do pescoço para baixo, eu já não mexia mais nada. Eu estava sem movimento nenhum. Eu já estava com uma tração de 7,5 kg puxando a cervical, para estabilizar a cervical.
Eu lembro que eu fiquei com essa tração mais ou menos de 5 a 7 dias. Aí eu fui fazer uma cirurgia para reconstituir as vértebras, que eu tinha lesado a C5, C6. Aí eu fiz essa cirurgia, retornei pro CTI onde eu estava. Depois eu estava me recuperando, eu já fazia algumas manobras de fisioterapia já no hospital, principalmente de cardiorrespiratória, por causa do pulmão, e algumas manobras da neuro para no encurtamento. Eu sei que no hospital eu fiquei 1 mês e 2 dias internado. Me deram alta e eu fui para minha casa. Aí até então, na época, o médico tinha chamado a minha mãe e falou que o meu acidente era muito grave, porque era um acidente raquimedular, né? E ele falou na época para minha mãe que era para ver um jeito de cuidar de mim, fácil e barato, porque eu ia ficar numa cama vegetando pro resto da vida. Então a gente, quando saiu do hospital, então a nossa vida era essa, falar assim, nossa, vai ficar pro resto da vida na cama, né? O pai e a mãe cuidando. Aí eu lembro que com 8, 10 dias mais ou menos, a gente retornou nesse médico, que daí a gente teve que pagar uma consulta particular, porque ele não quis atender pelo SUS. E quando ele me viu, ele, tipo assim, se espantou. Ele falou, não, você tem que ir para uma fisioterapia rapidamente. Você não pode ficar sem fisioterapia, porque a sua evolução, ao meu ver, assim, é muito boa. Aí foi onde que ele me encaminhou para uma clínica do SUS. Eu fui para lá, até então eu não conhecia o que era fisioterapia. Aí quando eu cheguei nessa clínica, eu fui avaliado e, tipo assim, acho que depois de um tempo que eu estava na clínica, aí chegou um fisioterapeuta, ele chegou para mim, perguntou o meu acidente. Eu lembro que eu estava no tablado. Ele falou assim, a partir da próxima vez que você vir aqui, eu vou te atender. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí quando ele começou a me atender, aí que eu comecei a conhecer. O Jefferson, hoje ele é professor da UEL, né? E ele começou a me explicar o que era o tratamento de fisioterapia. O que eu tinha que fazer para mim voltar a tentar ter uma vida, entre aspas, normal, né? Então a gente começou a fazer a fisioterapia no tablado e na época ele me convidou para fazer a fisioterapia, a hidroterapia. Também não conhecia o que era a hidroterapia. E ele foi um cara assim que me ajudou muito. A época era muito caro para a gente fazer a hidroterapia, né? A gente não tinha recurso financeiro e ele, como acho que um profissional assim, que eu admiro até hoje, ele acabou fazendo um preço abaixo da tabela para a gente conseguir pagar. Então, onde eu comecei a ter uma recuperação boa. Eu lembro que depois de 6 meses, mais ou menos, que eu estava nessa clínica, eu fui chamado para o HU. Aí eu vim para o HU e comecei a fazer fisioterapia no HU e a hidroterapia com o fisioterapeuta Jefferson. Eu lembro assim, a primeira vez que eu entrei na água com o fisioterapeuta, o Jefferson, eu lembro que ele me sentou na beira da piscina, isso quando foi a primeira vez que eu comecei a hidroterapia. E ele entrou dentro da água, ele me deixou sentado na beira, e ele falou assim, eu duvido que você pula dentro da água. E eu me joguei. E a hora que ele me pegou, ele falou assim, como que você teve coragem de se jogar? Eu falei, eu sabia que você estava aí para me pegar. Então foi uma coisa assim que eu me lembro muito. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything
feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the set, never leaves, she's so bad that the chick made the bag. The gas in the middle of the set, never leaves, she's so bad that the chick made the bag. The gas in the middle of the set, never leaves, she's so bad that the chick. Em dezembro de 93, ele ligou na minha casa. Tava eu, meu pai e minha mãe na sala. Naquela época eu não conseguia nem pegar o telefone na mão. Foi minha mãe que estava segurando o telefone no meu ouvido. E ele começou a conversar comigo. Ó, Claudinho, vai ter uma competição em Recife. E eu queria levar 10 atletas, acho que na época, ou 10 pessoas para conhecer, só que não tinha recurso. E ele acabou falando assim, eu quero te levar. E tem outro, um rapaz, que era o Gabriel, que vai junto com você. Eu falei, jamais que eu vou para Recife. Tipo assim, eu dependia do meu pai e da minha mãe para tudo, porque tinha que trocar fralda, tomar banho. E eu lembro que o Jefferson falava para mim, não, mas eu quero que você vá, eu quero que você conheça lá a seleção, lá é o pessoal da seleção brasileira que vai estar lá. O Jefferson já era classificador, acho que da seleção brasileira. E eu falei, não vou, e não quero ir. E eu lembro que ele pegou e falou assim, no telefone, eu vou te dar 10 minutos para você pensar, daqui a pouco eu te ligo de novo. E desligou o telefone. Eu lembro que na época eu olhei pro meu pai e pra minha mãe, e eu falei, e agora? Ainda meu pai falou para mim, falou assim, ó, aqui em casa, você tem o pai e a mãe para te ajudar. Se você for viajar com o fisioterapeuta, é só ele. Então, na hora, tipo assim, que meu pai falou isso, a minha mãe também falou, me deu um clarão, assim, acho que Deus, que na hora, acho que ele abre portas pra gente, né? Aí o Jefferson acabou me ligando de novo. Eu falei assim, eu vou, só com uma condição, que você cuide de mim como meu pai e minha mãe cuidam aqui em casa. Aí prontamente o Jefferson falou, não, eu vou cuidar de você como seu pai e tua mãe. Aí eu lembro que ele conseguiu 3 passagens de avião, eu nunca tinha andado de avião também, foi a primeira vez. Então eu lembro que a gente saiu aqui de Londrina, era meio-dia, a gente já chegou em São Paulo, fez uma baldeação para Recife, e eu lembro que a gente chegou em Recife, era em torno de meia-noite. A gente foi pro alojamento. A hora que eu cheguei nesse alojamento, eu me desesperei, porque até então, como eu fazia fisioterapia, eu conhecia 2, no máximo 3 pessoas que usavam cadeira de roda. E quando a gente chegou lá, tinha mais de 400 pessoas dentro desse alojamento. Então eu me desesperei assim na época, na hora. Eu lembro que eu falei pro Jeff, eu quero voltar para casa. Eu liguei tipo assim para minha mãe, chorando, falando, não, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar. Aí o Jefferson falou, não, calma, Claudinho, amanhã é outro dia, a gente vê o que a gente faz. Então eu lembro que eu dormi, eu acordei lá, e o Jefferson já conhecia os atletas, a maioria era da seleção brasileira, né, que já tinha a seleção brasileira, e os atletas veio conversar comigo. Claudinho, calma, a gente está aqui para te ajudar, então não se preocupe, você vai conhecer a paranatação, né? Então eu lembro assim que eu fui me vendo os atletas, os deficientes, e na época assim eu achava que eu era o único na vida que tinha uma lesão muito grave. Então quando eu olhava para trás assim, eu via pessoas com mais dificuldade do que a minha. Aí eu comecei a pensar, eu falei, o cara tá aqui vivendo e eu tô aqui também, então eu quero viver. Então eu costumo sempre dizer assim, na época
dessa competição, eu só não vi gente sem cabeça, mas o resto, assim, eu vi de tudo, toda a deficiência que acho que existia, assim, eu estava vendo lá. Eu nadei uma prova, eu lembro lá, foi de 50 metros, e era uma piscina de 50 metros também, até então nunca tinha entrado numa piscina grande. Consegui atravessar a piscina. Peguei uma medalha de bronze na época e ficamos lá, acho que 3 dias mais ou menos. Então, quando eu cheguei aqui em Londrina, eu falei assim, eu quero isso para minha vida, eu quero ser um atleta. Então, através do Jefferson, fisioterapeuta, ficamos até 97 treinando. O Jefferson conseguiu mais atleta, montou uma equipe. Aí, em 97, a gente foi para Curitiba com a primeira equipe de paranatação de Londrina. Aí já foi quase acho que 10 ou mais atletas juntos. Eu lembro que ele conseguiu um micro-ônibus da UEL, parecia uma tartaruga na estrada, o bichinho não andava, então a gente chegou lá em Curitiba, estava frio e a gente tinha que participar ainda do desfile e a gente estava cansado. Aí acabamos participando. E eu lembro como se fosse hoje, assim, era uma piscina de 25 metros, estava um frio de 11 graus, estava garoando em Curitiba, não tinha lugar para a gente ficar, tipo assim, tinha alguma marquise assim, bem pequenininha, a gente tinha que encostar a cadeira e ficar escondendo da chuva. Eu lembro que a gente estava, tipo assim, na época o Jefferson levava já estagiário da fisioterapia, né, para auxiliar, né, para auxiliar a gente também. Aí acabamos que eu nadei, se eu não me engano, na época, acho que eu nadei 50 metros costa, 50 metros livre e 100 metros livre. Também tinha índice pro brasileiro. Eu não consegui, mas teve 2 atletas, que era a Zeila e a Cida Arruela, que elas acabaram pegando o índice brasileiro. Eles foram pro brasileiro, que era em Natal, no Rio Grande do Norte. Como a estagiária da fisioterapia, a Daniele Gardano, que foi com essas 2 atletas. E já em 98 eu consigo o índice pro brasileiro. Aí de 98, todas as competições que eu fui, eu sempre consegui o índice pro brasileiro. Na verdade, assim, eu lembro uma fase também na nossa história assim, da natação, que o Jefferson, a gente ia para São Paulo, numa competição, estava todo mundo embarcado já dentro do ônibus, e simplesmente ele chega na porta do ônibus e ele fala assim, a partir de hoje vocês vão caminhar com as suas próprias pernas. Eu não vou para essa competição. Aí a gente se assustou. Eu lembro que na época estava eu, o Nilson, o seu Chico, a minha mãe já estava junto com a gente para viajar. E tinha alguns estagiários da fisioterapia. A gente falou, como assim você não vai para fisioterapia, para a competição? Ele falou, não, agora vocês vão aprender a andar com as suas próprias pernas. E acabamos que fomos para São Paulo e graças a Deus deu tudo certo.
Eu lembro que na época assim o Nilson, como ele era um paraplégico, ele acabou fazendo tinha que chegar, fazer check-in no hotel, ele acabou fazendo todos os check-in, o seu Chico cuidou de outra parte e eu fiquei cuidando das malas. A gente entrou dentro dos quartos e fomos para a competição. Em 2010 consigo um patrocínio da Pura Mania, a Pura Mania começa a me patrocinar e eu lembro que a gente vem treinando, competindo, brasileiro, quer dizer, minha mãe atende o telefone em casa. Um cara já era o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? E esse cara fala para minha mãe, fala assim, eu gostaria de falar com o Claudinho Bartolomeu. A minha mãe falou assim, sobre o que? Ele falou assim, aqui é do Comitê Paralímpico Brasileiro e a gente está convocando ele para a Seleção Brasileira de Paranatação. Aí a minha mãe falou para mim, falou assim, tem alguém passando o trote para você aqui. Aí eu peguei o telefone e falei, eu não recordo o nome da pessoa que me ligou, mas aí eu lembro que eu falei assim, sou eu, Claudinho. Eu falei assim, Claudinho, aqui é do Comitê Paralímpico Brasileiro, a gente está te convocando para uma competição internacional que vai acontecer no Rio de Janeiro e você vai representar a seleção brasileira. Aí eu ainda falei pro cara, eu falei assim, isso é trote, é brincadeira. Eu lembro que o cara falou assim, a gente não se brinca com essas coisas, a gente fala sério. Eu só quero saber para onde eu mando as suas passagens de avião. Aí eu vi que o negócio era sério mesmo. Aí eu peguei e falei assim, o aeroporto é de Londrina. Se for para ir, eu vou. O meu psicológico já estava, acho que meio treinado já para isso, que eu já vinha, acho que com essa mentalidade de um dia estar participando, né, da seleção brasileira. Eu sempre via falar, né? E eu lembro que um dia a gente estava no mercado e o telefone tocou. E eu atendi, daí eu lembro que o cara falou assim, é o Claudinho? Eu falei, é o Claudinho. Ele falou, Claudinho, as suas passagens estão lá no aeroporto de Londrina. Você vai lá e pega, que você vai ter que vir para o Rio de Janeiro. Aí a hora que ele falou isso, aí a minha ficha caiu. Eu falei assim, agora o negócio ficou sério. Eu tô vendo que eu fui convocado mesmo para a seleção brasileira. Aí a imprensa também, na época, já ficou sabendo. E já começaram a correr atrás, né? Primeiro, acho que o atleta que ia sair de Londrina para a seleção brasileira. E eu lembro que eu estava num treino, a RPC foi fazer a reportagem e foi perguntar para minha mãe o que ela achava do filho dela estar embarcando para o Rio de Janeiro para uma competição internacional. E a minha mãe foi bem sincera com o cara, falou assim, eu como mãe, que o médico falou que o meu filho não ia sair de uma cama e hoje ele vai integrar a seleção brasileira, você quer o que mais de uma mãe? Então o repórter encheu os olhos de lágrimas e parou a entrevista ali. Eu embarquei em Londrina, fui para Curitiba. Já chegando em Curitiba já tinha alguns atletas e eu lembro que tinha um técnico da seleção brasileira que eu já conhecia de nome. E a gente ali já começou a fazer uma amizade e de Curitiba fomos para o Rio de Janeiro. Aí chegou no Rio de Janeiro, no aeroporto, já tinha uma van esperando, os atletas todos chegar, né? Os atletas do Brasil todos que tinha convocado. Então eu lembro que a gente foi para a competição no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Além da classe que eu ia nadar, que era a classe S2, estava eu, o Galvão, que era outro nadador, que ele já era da seleção brasileira, e se eu não me engano, acho que era o Gabriel Feitem, que é do Rio Grande do Sul. Tinha um americano e 2 gregos, e parece que tinha outro país que eu não lembro mais. Eu sei que eu fiquei ali, acho que em 6º lugar, tipo assim, tá pela primeira vez. Para mim, assim, já era uma grande vitória minha, não só minha, como da minha família e de todos que me auxiliaram até ali, né? De estar dentro da seleção brasileira. Claro que o resultado
claro que seria importante, mas a vitória de você estar ali já, junto com a seleção brasileira, viajando sozinho, sem ninguém, tipo assim, chegando lá no Rio de Janeiro e você ter o auxílio de um enfermeiro, acho que assim, foi uma grande conquista para mim, né, para a pessoa Claudines e para a família. Eu lembro que eu fui pro hotel e nesse hotel eu lembro que eu fui para um quarto, tinha um atleta que eu já conhecia, que ele também estava convocado, e eu tava igual o João Bobo, assim, tipo, Claudines, vamos ficar comigo ali no quarto. Aí eu ia lá, ficava com o cara. Aí teve outro que chegou e falou, não, vamos ficar comigo lá no quarto que eu te ajudo. E os caras já sabiam que eu tinha uma limitação de tocar cadeira, de fazer algumas coisas, né? Eu lembro que eu estava num quarto com uma atleta e o interfone tocou e falou assim, o Claudine está aí com você? Falou, tá. Falou, manda o Claudine subir para tal andar e tal quarto que vai ter um enfermeiro para auxiliar ele lá. Aí eu peguei, a pessoa me ajudou a subir até o quarto. Aí eu cheguei no quarto, realmente tinha esse enfermeiro. Eu lembro que ele falou assim, o que você quer fazer, Claudine? Eu falei assim, a única coisa que eu quero é tomar um banho. Aí eu já conseguia nessa época passar a fazer transferência da cadeira para a cama. Fui pro banheiro e só pedi para ele lavar da cintura para baixo, porque eu tinha medo de abaixar e de repente eu caí da cadeira. Aí eu voltei para a cama novamente, pulei da cadeira para a cama, acabei de me enxugar e pedi para ele colocar a calça, que eu não conseguia, né, porque eu tenho muita espacidade. E acho que estava na hora da janta, se eu não me engano. E ele pegou e falou, nós vamos jantar. Aí eu falei para ele assim, mas você vai com outro atleta? Ele falou, não, eu sou enfermeiro que vou ficar com você 24 horas por dia. O tempo que você estiver aqui dentro do hotel, com a seleção brasileira, eu que vou te auxiliar. Aí ele pegou e falou para mim assim, nossa, Claudines, eu viajo muito com a seleção brasileira. Então, quando a seleção brasileira está viajando, eu sempre cuido dos atletas classe baixa. E você é o primeiro atleta da classe baixa que não me está dando nenhum, tipo assim, mão de obra. Tudo que eu vou fazer para você, você faz sozinho. Ele falou assim, tem atleta aqui que eu tenho que levantar ele, eu tenho que passar sonda, eu tenho que fazer manobra. E, tipo assim, você está me surpreendendo pela tua lesão que você tem e de eu ser enfermeiro e já vi muitas coisas na minha vida. Aí eu peguei e falei assim, eu já, tipo assim, consigo. Ele falou assim, parabéns. E ele falou, na época, para minha mãe, que era para ver um jeito de cuidar de mim, fácil e barato, porque eu ia ficar numa cama vegetando pro resto da vida. Vamos, Cida! Boa, Cida! Boa! Vamos, Cida! Oi! Vanessa! Vamos, Vanessa!
Nilson! Nilson, força! Vai! Vai! Bora, bora! Força! Vai, Marlon! Vai, Marlon! Vai, vamos! Vai!